Irmãos, dando continuidade à nossa série de mensagens sobre a vida do Senhor Jesus, hoje nós vamos falar do grande milagre, a concepção do Senhor Jesus Cristo. Para isso, nós vamos abrir Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Lucas 1, 34 e 35. Isso vem depois do anúncio do anjo, que ela daria à luz um menino. Então, disse Maria ao anjo, perguntando: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu gostaria de lembrar aos irmãos, João 1,14, muitos conhecem de memória, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E Hebreus 10:5 diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. E Filipenses 2, a partir do 5, mas especialmente o 7, diz: antes Cristo a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Irmãos, essas passagens nos colocam diante do maior milagre da humanidade. O início da natureza humana do nosso Senhor Jesus. Nós já vimos que o Senhor Jesus existia antes de tudo, quando nós falamos do Verbo pré-encarnado, que ele era Deus de Deus, e tudo é muito significativo. Luz de luz, co-eterno, co-igual, co-substancial com o Pai. Já existia antes de todas as coisas existirem. Mas nesse momento nós somos informados que esse Verbo se fez carne. Ele tomou sobre si a natureza humana. E isso é um mistério de Deus. Um mistério é algo que vai além da compreensão humana. Paulo fala desse mistério de Deus em Colossenses 2:2. Ele diz que o mistério de Deus é Cristo. O que é um mistério, irmãos? É algo que, sem ser revelado, não se pode ser conhecido. Isso é um mistério. É como você colocar um objeto em cima da mesa, seus filhos estão à mesa e tem um lençol sobre o objeto, e eles estão todos curiosos para descobrir que vem a ser aquele objeto em cima da mesa. Só quando a mãe tira aquele lençol é que isso pode ser tornado conhecido. Então, o nascimento virginal é um mistério. Ninguém pode compreendê-lo totalmente. Nós afirmamos o que aconteceu, porque a Bíblia nos descreve.
mas compreender totalmente seria prescrutar as profundezas de Deus. Seria compreender Deus totalmente. A teologia já fala sobre isso, que o homem é incapaz de compreender a Deus totalmente. Se ele fosse capaz, ele seria Deus. Então, há muitas coisas nas Escrituras que, para nós, chegamos até certa medida de compreensão. A partir daí, são coisas que são reveladas, a partir daí, são coisas que são ocultas a nós. Né? Como diz Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para nós, as coisas ocultas são para o Senhor. Então, nós podemos render-nos a essa verdade e receber essa verdade por fé. Que Cristo nasceu de uma virgem por obra milagrosa do Espírito Santo. Como explicar isso? Não podemos explicar. Podemos afirmar, podemos crer, porque Deus é capaz de fazer aquilo que lhe apraz. Como ele disse, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Como nós vimos quando nós falamos de João Batista, que os próprios nomes de Isabel e Zacarias descreviam a promessa de Deus e seu juramento, e nos nomes deles tinha a seguinte mensagem: Deus se lembra do juramento que fez. Deus é capaz de cumprir todas as suas promessas. Como Deus se tornou um homem? Como ele passa agora a ter 100% de natureza humana e 100% de natureza divina em uma única pessoa. Atributos distintos uns dos outros, unidos na mesma pessoa, que subsistem na mesma pessoa e que, ao mesmo tempo, ele pode ter fraqueza e onipotência, toda sabedoria e limitação ao ponto de perguntar: como é que é o teu nome? Para alguém. E todas essas coisas existirem no mesmo ente santo, nascido do Espírito Santo. Essa é uma pessoa muito distinta de todas as outras, o Senhor Jesus Cristo. E as coisas a respeito dele são elevadas demais para nós. Mas são um fato estabelecido, amém, irmãos? Isso faz parte do plano divino da redenção e era inconcebível para qualquer outra criatura. Coisas que os anjos anelavam para escutar. Esse momento, tanto da concepção do Messias como do seu nascimento, nesse momento estavam envolvidos a atenção de todo o céu, de toda a terra, tudo estava voltado para aquele lugar. Por isso que os irmãos veem, por exemplo, que quando Herodes é deparado com a visita dos magos, ele se assombra e fica com temor. Ele estava com medo de uma criança, de um menino. Não é? E diz que alarmou-se Herodes e com ele toda Jerusalém. É um momento ímpar na história do mundo. Aliás, único mesmo, que não há nada que tenha precedentes antes nem depois. A vinda de Cristo. Amém, irmãos? Nossos olhos foram abertos para isso, mas não completamente, porque é um mistério. Alguns pensam que quando o Filho de Deus se tornou um homem, ele deixou de ser Deus. E isso não é verdade. Isso é um engano. No esvaziamento do Filho de Deus, há uma conta de mais e não de menos. Ele toma sobre si a natureza humana. Ele não deixa de ser Deus. O que aconteceu? E marque bem o seu coração. Mudou a forma da sua manifestação. Foi isso que aconteceu quando ele se tornou homem. Outrora, ele estava claramente revelado como Deus. Agora, no tempo, ele se manifestou como um servo, à semelhança de homens, e foi reconhecido em figura humana. Então, quando o Verbo se fez carne, não se deu uma mudança na sua natureza essencial ou na sua personalidade, mas no método, na maneira da sua manifestação. É a mesma ideia que aconteceu quando Jesus, depois de ressuscitado, apareceu àqueles 2 discípulos. Marcos diz que ele apareceu a eles em outra forma, em outro modo de manifestação. Então, na vinda do Verbo eterno à Terra, para os propósitos da redenção, ele não deixou o fato essencial de que ele era Deus e a sua divindade. Ele simplesmente mudou a forma da sua manifestação, como ele fez com esses discípulos a caminho de Emaús. E isso ele fez para que Deus fosse revelado como homem. E em Cristo estava a expressão
do próprio Deus em carne. Por isso que Filipe, no capítulo 14 de João, diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Então, em Cristo, Deus se tornou conhecido. Isso é um mistério, irmãos. Amém? Mas não é só um mistério, isso é um grande milagre. Os irmãos que conhecem a literatura, por exemplo, do C.S. Lewis, ele tem um livro chamado Milagres. O capítulo 14 trata desse milagre. E ele fala muitas coisas que na natureza já apontavam para esse princípio. Ele diz, por exemplo, de um mergulhador que mergulha até as profundezas do mar, até as mais densas escuridões, e de lá do fundo busca uma pérola, e com todo o seu esforço, ele vai voltando à superfície, trazendo consigo aquele prêmio. E ele fala isso com respeito àquilo que na história da igreja chamou descending, a descida do Filho de Deus, como nós vamos ver um pouco adiante. Então é um grande milagre, é o maior de todos os milagres. Alguns irmãos que são modernistas definem um milagre da seguinte forma: um milagre é uma violação das leis naturais. Você já ouviu isso? Essa não é uma definição bíblica. Porque ao olhar para as coisas que Deus faz na história humana, eles percebem que são coisas incomuns, não é? Então eles dizem, isso só pode ser uma violação de alguma lei natural. Mas o livro de Êxodo, no capítulo 8, o verso 19, dá uma definição de milagre, que a Bíblia dá para milagre. Numa frase. A frase é: isto é o dedo de Deus. Essa é a frase. Então, o dedo de Deus define o que é um milagre. O que significa isso? Milagre significa uma intervenção sobrenatural de Deus na história humana. Deus operando por seu poder, capacidade no mundo visível. Isso é um milagre. Então, um milagre é um evento produzido pela intervenção divina. Algo sobrenatural e supra-racional. Ou seja, que vai além da compreensão e da razão humana. Isso é um milagre. Então, quando nós lemos que Deus, o Pai, por meio do Espírito Santo, produziu, como diz Hebreus, um corpo para o seu filho no ventre da Virgem Maria, estamos lendo sobre uma intervenção divina na história humana de maneira sobrenatural e supra-racional. Isto é, acima de qualquer compreensão humana. Mas não significa que seja mentira, irmãos. Aliás, tome muito cuidado. A nossa fé está fundamentada nesse pilar. Se o seu edifício não está sobre este pilar, sua fé não é genuína. Se você não crê que Jesus, o Filho de Deus, 100% Deus, se tornou homem por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, todo o restante da sua fé é em vão. Porque você não vai compreender sua pessoa, consequentemente você não vai compreender sua obra e ela não surte efeito algum para você. Somente aqueles que creem que Jesus é aquele que ele disse ser, são os que são salvos. Como dizia muitos irmãos do passado, ou ele era um louco, ou um mentiroso, ou era Deus conosco. Essa é a pessoa de Cristo. E aqui, então, nós temos o milagre profetizado. Mateus 1, 22 e 23, no nosso texto. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esta é uma citação de Isaías 7,14. O contexto de Isaías 7,14 é o contexto em que o rei Acás está tremendo de medo de outros dois reis. Ele está com medo do rei da Síria, que fez um acordo com o rei do norte, que
é chamado também de Efraim ou Israel, e estavam de acordo para destruí-lo e tomar Judá para eles. Os irmãos sabem que a Bíblia relata que depois da morte de Salomão, o reino foi dividido entre dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul era Judá e Efraim, e o reino do norte as outras 10 tribos. E esse reino do norte estava associado com o rei da Síria para vir contra Acás, tomar o seu reino, matá-lo e tomar Judá para si. Então, Acás estava preocupado com a sua posteridade, com sua descendência, ou, podemos dizer, com a exterminação da sua linhagem. E Deus havia prometido, irmãos, em 2 Samuel 7,14, que o descendente de Davi, da qual Acás fazia parte, reinaria para sempre sobre a casa de Israel. Então, Deus disse que daria um sinal que evidenciaria que a descendência de Judá permaneceria para sempre. Qual seria esse sinal? Esse sinal, que seria, o sinal seria o nascimento de uma criança por meio de uma virgem. Quando isso aconteceu, Mateus, que é um dos escritores do Novo Testamento, que mais cita essa frase, tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor, por meio do profeta, e cita algo que está acontecendo na vida de Jesus, que foi profetizado anteriormente. Mateus diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Emanu é um prefixo hebraico que significa conosco. E El é a abreviação do nome de Deus. Emanuel é Deus conosco. Então a promessa descrita a Acás foi cumprida onde, irmãos? Como Paulo fala em 2 Coríntios 1. Todas as promessas de Deus têm o seu sim e o seu amém em Cristo Jesus. A virgem de onde a posteridade da vida veio para a casa de Judá, para a casa de Davi, foi Maria. O descendente prometido ao trono de Davi era Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse é o milagre de Deus prometido. Depois nós vemos, então, o milagre sendo anunciado pelo anjo. Isso, irmãos, aconteceu nas palavras de Paulo em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Essa é a coisa mais maravilhosa que pode ter acontecido em toda a história da raça humana. Às vezes a gente solta da boca para fora essa frase sem perceber as implicações que ela tem. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. O anjo, então, anuncia a Maria, como está lá em Lucas 1:26. No 6º mês, no 6º mês da gravidez de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este, diz o anjo Gabriel, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. João era profeta do Altíssimo, como nós lemos sobre a promessa de João. Este diferente, Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Os irmãos percebem, irmãos? O que Deus prometeu a Acás? Que a virgem conceberia e daria à luz um filho. E a posteridade de Davi continuaria perpetuamente. De duas maneiras poderia continuar perpetuamente. Se a linhagem viesse um descendente após o outro, ou nascesse um descendente que era incapaz de ser destruído pela morte.
e que vive para sempre. Isso que foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Porque ele já não morre. Seu sacerdócio é eterno, seu reinado, sua autoridade e seu poder são eternos. Se ele recebeu o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, ela entendeu muito bem, irmãos. Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, eis aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Irmãos, haviam muitos contos na antiguidade sobre deuses e filhos de deuses. O próprio Alexandre o Grande, há um mito sobre ele que a esposa de seu pai, Filipe, teve relação com uma serpente e ele era filho dessa serpente. Isso é um conto da antiguidade. Então, muitas vezes, nosso coração, às vezes pervertido e mundanizado, pensa que houve algum tipo de relação sexual entre Deus e Maria. Mas não é a ideia que o texto vem nos passar aqui. O texto vem nos trazer a ideia de que a sombra de Deus, como aquela nuvem luminosa que você lê lá em Lucas 9:34, envolveu Maria e o poder de Deus fez com que no organismo dela fosse concebido, a partir de uma célula dela, o ente santo que nasceria naquele momento. Então, devemos tomar cuidado com as nossas impressões influenciadas, às vezes, por nossas ideias humanas sobre esse tema. O anjo anunciou que tal coisa seria realizada nela pelo próprio Espírito Santo. O anjo lhe informou que ela seria coberta pelo Todo-Poderoso, que desceria sobre ela o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo, o poder do Altíssimo, a cobriria com a sua sombra. Sabe como é que está isso no Credo Apostólico? Concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Então, nós temos, em terceiro lugar, o milagre realizado. Na narrativa de Mateus, voltando, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Este é o momento. O que aconteceu? Ela se encontrou grávida. Havia algo no seu interior. O filho não era de José. A criança que estava no ventre daquela mulher não tinha pai humano. E aqui nós encontramos um problema que o texto nos mostra. Ela estava compromissada em casamento com José. Ou seja, o texto diz que ela estava desposada com José. E esse compromisso, muito diferente do nosso tempo, exigia muitas coisas. Eu vou só citar de passagem para os irmãos. Exigia a escolha da noiva, ou a eleição da noiva. Exigia um contrato matrimonial. Esse contrato não poderia ser quebrado de forma nenhuma, exceto por adultério ou morte. Existia o preço que devia ser pago ao pai da noiva pelo dote. E esse preço, ele servia tanto para garantir, porque era um preço bem alto, que eles permaneceriam casados, como também como um seguro caso esse homem dispensasse a mulher. Não é? Também nesse contrato estava o compromisso dele construir a sua casa, ir para fazer uma moradia para sua esposa, vir buscá-la, ter as bodas e aí então a consumação do ato. No
a consumação entre o casal. Então, são muitas coisas envolvidas aqui. Amém? Mas o que aconteceu, irmãos? Maria estava grávida e não era de José. O texto diz. Então, isso era algo muito sério. Na verdade, José poderia denunciar Maria publicamente e ela seria condenada à morte. E havia uma abertura que muitos, por causa de Deuteronômio 24, deixaram à disposição, que era dar carta de divórcio. Mas existia uma terceira maneira. Tudo isso, esses dois eram públicos. Existia uma maneira de fazer todo o processo secretamente e não expor a mulher. E era nessa opção que José estava pensando. Deixá-la secretamente para não difamá-la, como o texto diz. Está escrito assim, verso 19 e 20. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E o texto diz uma coisa interessante. Enquanto pensava nessas coisas, o que aconteceu? Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Irmãos, a concepção do Senhor, o nascimento do Senhor, está recheado dessas aparições. O céu falando novamente. O céu anunciando novamente. O céu visitando novamente. Não visitando ricos, poderosos, grandes governantes, não visitando o Império Romano, não algum cidadão ilustre de Roma, uma simples mulher de Nazaré, da Galileia, que estava com um compromisso simples com seu esposo, e ali estava o Senhor, né? O povo que jazia em trevas viu grande luz, como diz Isaías 9. E aqueles que estavam debaixo da região e sombra da morte, veio a palavra sombra aqui, lhes resplandeceu a luz. Aqueles que estavam debaixo da sombra da morte, agora estão debaixo da sombra do poder onipotente de Deus. O anjo revelou esse grande milagre a José. E ele entendeu o Senhor e obedeceu ao Senhor. E nós nos impressionamos com a obediência e com a disposição de Maria e José. Nós encontramos neles corações dispostos a Deus. E o texto segue dizendo: despertado José do sono, fez como ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. E veja o texto: contudo não a conheceu. Isso significa que não teve relações sexuais com ela. Essa é uma maneira da Bíblia falar isso. Até enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Se juntarmos o texto de Lucas com o texto de Mateus, sabe que nós descobrimos? Que Jesus é chamado de o filho primogênito de Maria, como Lucas fala. Enquanto não deu à luz ao seu primogênito. Quando alguém diz que deu à luz ao seu primogênito, significa o que para você, irmão? Irmã? Se ela tem um primeiro, ele é o único? Aí ele seria, o texto de Lucas seria assim: enquanto não deu à luz ao seu filho unigênito. Né? Mas como nós sabemos sobre Tiago, sobre João, sobre Tadeu, sobre as irmãs, né? Sobre o que fala em Mateus 12, Marcos também relata, João relata, no capítulo 7, que os discípulos, os irmãos do Senhor falaram para ele assim: se você quer ser conhecido ao mundo, por que não vai para Jerusalém? E ele disse: a hora de você está sempre presente, mas a minha ainda não é chegada, ele disse. Não é? Então, enquanto não deu à luz ao seu primogênito, depois ela teve outros filhos. Amém? Maria também aceitou esse milagre, não só José. Mesmo diante de todos os desafios que ela teria, ela disse ao anjo assim: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Amém? O que esse milagre revela, irmãos? Primeiro, esse milagre revela a fidelidade de Deus nas suas promessas. O que foi dito à mulher em Gênesis 3,15? O que foi dito à serpente?
que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, ele tomou para si a natureza de Maria, Deus, a semente da mulher, e fez isso pela instrumentalidade do Espírito Santo. E o que aconteceu? Pergunta alguém. Não podemos responder, irmãos. Só podemos afirmar o que a Bíblia diz. É um grande mistério, um grande milagre. O dedo de Deus desceu sobre ela, o poder do Altíssimo. O Senhor envolveu essa mulher com a sombra dele, né? O que sabemos é que o Espírito Santo desceu sobre Maria, e de Maria, talvez de uma célula do seu corpo, foi feita a natureza humana de nosso Senhor. Ir além disso é ir além do que está escrito. Essa natureza humana de Cristo, irmãos, por causa desse grande milagre, torna-se totalmente livre do pecado. E isso é bem importante. Está cheio de gente pensando que Jesus tem as mesmas tentações que os seres humanos. As nossas tentações todas são tentações internas e externas. Os ataques à cidadela chamada Jesus Cristo era só externa, porque nele não havia pecado. Os textos que falam que ele não havia pecado, 1 Pedro 1, 22, Hebreus 4, 14, 16, 1 João 3, 4, 2 Coríntios 5, 21, aquele que nem conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. 1 João 3, 2 diz, nele não há pecado. Então Maria era uma mulher justa diante de Deus, era sim, mas não era imaculada. Ela necessitava de um Salvador como todos os outros homens. Alguns gostam de pisar em Maria, né? Mas era uma figura importante na economia divina. Outros a tornaram maior do que ela era. Não é? A ponto de, em algum momento da história, depois do século VIII, alguns dizerem que, quando ela morreu, ela ressuscitou também, né? Que ela sentou-se também juntamente com Cristo. E hoje nós vemos darem a Maria títulos que somente pertencem ao Senhor Jesus. Mediadora, ajudadora, advogada, medianeira. Títulos que ela mesma confessou que não tinha. Né? Por exemplo, em Lucas 1,46, ela diz, minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus. Qual é a frase? Meu Salvador. Alguém que necessita de um Salvador é alguém que reconhece os seus pecados. E Maria reconhecia a natureza humana. Reconhecia a sua própria natureza. O problema é que hoje, até adorarem Maria, algumas pessoas adoram. Não é? E colocaram ela no lugar de Cristo. Talvez se ela estivesse viva hoje, ela estaria bem, com certeza, aos gritos contra essas coisas. Né? Coisas que ela mesma negou ser. Amém, irmãos? Então, nós podemos extrair algumas lições dessas passagens e eu gostaria de falar sobre elas agora. A primeira coisa que nós vemos nesse grande milagre, essa maravilhosa obra de Deus, é o amor dele manifesto por cada um de nós. Todos nós conhecemos o texto de João 3,16, não é verdade? O que diz lá, irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto, e aqui está essa frase que devia ficar ressoando no nosso coração, a cada hora do dia, a cada minuto, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que verdade maravilhosa, irmãos. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus
se tornou conhecido na pessoa de Cristo. Deus o enviou para cumprir um trabalho que todos nós estávamos impossibilitados de cumprir. Foi ele que fez. E o que isso demonstra? Uma demonstração espetacular de amor divino. Nós não precisamos de prova nenhuma que Deus nos ama. Cristo é a prova do grande amor de Deus para cada um de nós. Ele deu tudo o que ele tinha, o seu próprio Filho, para nos resgatar das trevas e para nos trazer de volta para a luz. Sabe, irmãos, será que ainda nós precisamos, somos carentes e tentamos nos satisfazer com tantas outras coisas? Será que não é porque nos falta essa compreensão espiritual e, em realidade espiritual, perceber que nós fomos amados por Deus de uma maneira que ninguém jamais poderia nos amar? Ele se tornou o pai dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos pobres. O Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho ao mundo para resgatar as almas dos homens e fazer aquilo que era impossível ser feito pelos homens. E isso vai para o nosso segundo ponto de consideração prática. Nós temos agora em Cristo, por causa da encarnação de Cristo, a salvação de Deus revelada. Isso está no nosso texto. Lá em Mateus 1, 21, é dito assim: Ele dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por que tinha que chamar Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é uma transliteração do nome Josué, que nós lemos na nossa Bíblia, no Antigo Testamento. Yeshua, Josué. Josué antes tinha um nome que significava salvação. E depois Moisés adicionou um nome para ele, né? Aquela abreviação do nome de Deus. E agora o nome dele significava Jeová é a salvação. Eis a salvação de Deus provista. E é tão interessante, né, irmãos? É tão interessante a simbologia do Antigo Testamento, porque Moisés morre de fronte à terra prometida. E quem introduz o povo na terra? Josué. Não é verdade? Mas como Josué era só uma figura de Cristo, então Hebreus 4 diz que Josué também não pôde lhes dar descanso. Cristo é quem nos introduz no descanso. O nosso verdadeiro Josué. Não é assim? Porque qual era o nome que ele deveria ter? Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é o que veio salvar a alma dos homens. Por isso que Pedro, em Atos 4,12, diz: não há outro nome dado entre os homens, ninguém, nem Maria, nem os santos, nem qualquer outra intermediação, ninguém, nem o pastor, nem o padre, nem o papa, ninguém. Não é no nome de ninguém a não ser esta pessoa divina e humana, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. E Paulo fala isso também em 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Se não fosse Deus, não poderia perdoar pecado. Se não fosse homem, não poderia morrer em nosso lugar. É a perfeita obra da redenção divina. Se ele queria perdoar, ele não poderia deixar barato todos os pecados. O que ele deveria fazer? Tomar o seu lugar, ter a sua natureza e a minha natureza, levar sobre si a pena de todos os nossos pecados que seriam aplicados sobre nós no inferno, naquele dia, naquela cruz, e pagar cada um dos nossos pecados, cada um dos maus pensamentos, cada uma das nossas omissões, cada uma das nossas ações voluntárias contra Deus, que mereciam receber o devido pagamento eterno de condenação, ele levou naquele dia sobre os seus lombos no madeiro. E do meio-dia às 15h houve trevas sobre toda a terra, porque Deus virou o seu rosto contra o seu filho
e sobre ele caiu o cálice da ira de Deus que cairia sobre nós. Por isso, ele é o único capaz de completar a nossa salvação. E por isso a Deus pertence a salvação. Amém? Como diz o texto de Lucas 1,78, ele veio como sol nascente das alturas para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua obra por conta desse grande milagre. Também, irmãos, segundo Romanos 8,3, ele fez aquilo que era impossível à lei. A lei foi dada por intermédio de Moisés, e o texto diz a graça e a verdade, o texto de João diz, vieram por meio de Jesus Cristo. Por isso que Moisés não poderia entrar na terra, figuradamente. Por quê? Porque a lei nunca poderia salvar. A lei foi dada por causa das ofensas e para que evidenciasse as ofensas. Para que o homem veja a necessidade que ele tem de Cristo. O texto de Romanos 8,3 diz, o que for impossível à lei. Por quê? Por causa do pecado que existia na carne humana. O texto diz, isso fez Deus. E veja a frase novamente. Enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. Quem olhava para Jesus? Jesus é um homem como qualquer outro. Não é? Olhava exteriormente para Jesus, e além disso, todos os efeitos do pecado estavam sendo colocados sobre ele durante toda a sua vida. Não só na morte, mas durante a sua vida. Ele sofreu porque ele via os efeitos do pecado sobre a natureza humana. E no que diz respeito ao pecado, nosso texto diz, isso é muito importante, irmãos, preste bastante atenção. No que diz respeito ao pecado, Deus efetivamente condenou na carne de Jesus sobre a cruz os nossos pecados. E isso é muito importante. Sabe por quê? Porque tem teologia que diz que Jesus foi sofrer depois de alguma masmorra no inferno para completar a obra da redenção ou para anunciar algumas coisas aos mortos. Mas toda a penalidade eterna de pecados que cairia sobre nós, caiu naquele dia no madeiro sobre Jesus, na carne de Jesus. Esse foi o lugar onde ele sofreu as penas do inferno eterno pela salvação de todos os homens que viessem a crer nele. Amém, irmãos? Essa é a consequência de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo. Não existia nenhuma outra possibilidade de salvação. Nenhuma outra possibilidade. Fomos salvos por causa desse milagre. Por causa que Cristo veio. Glória a Deus por isso. E quando nós conhecemos a pessoa de Jesus, como eu falei para os irmãos, nós vamos entender claramente que nenhuma coisa que você fizesse, ou qualquer coisa que alguém fizesse por você, seria capaz de salvá-lo. Só mesmo sendo Cristo, só mesmo sendo Deus homem, para perdoar pecados e para tomar nosso lugar. E essa salvação segue adiante. Porque segundo Paulo, em 2 Coríntios 5, 18 a 21, irmãos, Cristo veio com o propósito de reconciliar céu e terra. O texto diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Isso é uma coisa inimaginável, irmãos. Porque Deus enviou seu Filho para reconciliar-nos com Ele. E os irmãos sabem que o pecado trouxe inimizade entre nós e Deus. Os irmãos sabem que nós nos tornamos inimigos de Deus por causa das nossas obras malignas. Os irmãos sabem que todo pensamento humano foi obscurecido pelo domínio do pecado. Que ele se tornou obscurecido de entendimento, que ele se tornou alheio à vida de Deus por causa da ignorância que ele vive, pela dureza do seu coração. Que ele se tornou insensível a Deus e era inimigo de Deus.
E quando nós lemos Romanos, irmãos, no capítulo 5, Paulo fala isso claramente. Ele dá muitos adjetivos para nós sem Cristo ali. Ele diz assim, ó, dificilmente alguém morreria por um justo, 5:7. Não, 6 já. Ele começa dando alguns adjetivos para você e para mim, para todo ser humano nessa terra. Ele diz, porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Coloca o seu nome. Fraco, ímpio, o que mais? Dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Os irmãos percebem? Fracos, ímpios, pecadores. Cristo morreu por nós. Inimigos de Deus, reconciliados por Deus por causa do seu Filho Jesus. Deus estava em Cristo. Esse é o propósito da encarnação. Esse é o propósito do nascimento virginal. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 1 Coríntios 5, 18 a 21. Não imputando aos homens as suas transgressões. Imputando sobre quem as transgressões dos homens? Sobre o seu Filho Jesus. E para os apóstolos e todos os pregadores, qual é o seu ministério? O ministério da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconciliem com Deus. Por meio de quem? Por meio de Cristo. E segue dizendo assim, aquele que não conheceu o pecado. O que Deus fez? Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Antes inimigos, agora reconciliados com Deus por causa de Cristo. Esse é o propósito desse grande milagre. Esse é o propósito da frase, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Amém? Mas não só isso, irmãos. Em terceiro lugar, nós vemos a total incapacidade humana. Nenhum humano era capaz de salvar-se. Aliás, irmãos, parece que há muita dificuldade dos irmãos a entenderem sobre isso. Né? Todas as vezes que você tenta fazer alguma coisa pela sua própria força para ser salvo, você está revelando-se como um Adão bondoso. Né? E devíamos ler sobre o nascimento de Cristo. Por quê? Se a única possibilidade da salvação da raça humana foi uma intervenção milagrosa da natureza divina em nossa história, então, por causa disso, nós devemos considerar o tamanho da nossa incapacidade de salvar a nós mesmos, o tamanho da nossa incapacidade de manter-nos em Cristo fora do socorro divino. Então, realmente, como José e Maria, nós devemos nos entregar totalmente à obra de Deus. Senhor, faça-se em mim, faça na tua serva, no teu servo, conforme a tua vontade. Amém, irmãos? Na pessoa de José, irmãos, sabe o que nós vemos? A total inabilidade da natureza humana. Ele ficou de fora, irmãos. Os irmãos percebem? Nasceu da parte mais frágil do homem, por obra milagrosa do Espírito Santo. O homem não teve nenhuma participação nisso, irmãos. Na pessoa de José é isso que nós encontramos. Deus apoderou-se da natureza humana na sua parte mais frágil, a fim de produzir da natureza humana um corpo para o seu filho. Amém? Em quarto lugar, Deus revelou ao mundo quem seria o centro de toda a vida e o herdeiro de tudo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Deus manifesta o seu Filho ao mundo, é revelado que quem é o centro da história humana. Aliás, irmãos, até o mundo admite isso. Não é verdade? Ou não? Que ano nós estamos? 2024 o quê? Ele é o centro de toda a história humana. Depois de Cristo é depois do nascimento de Cristo.
O mundo é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Onde é que está o sentido da vida, irmãos? Na pessoa de Jesus Cristo. Onde as coisas fazem sentido nele. Onde a coerência, onde as coisas encontram o seu lugar de repouso, como os escolásticos diziam. Onde está o ponto orbital de todo o mundo? Como diz Efésios 1:10, de fazer convergir nele, em torno dele, ele como centro orbital de todas as coisas. Fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu, na terra, debaixo da terra. Deus revelou quem era o herdeiro de todas as coisas. Deus revelou aquele pelo qual ele fez o universo. Deus revelou aquele que era o esplendor da sua glória. Revelou a expressão exata do seu ser de Deus. Deus revelou aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus revelou o herdeiro do mundo. Em Cristo, todas as coisas têm sentido e coerência. Todas as coisas fora de Cristo estão desordenadas e caóticas. Em Cristo nós encontramos o centro da vida, o objetivo da vida, a razão de viver, o propósito da existência humana. Nós encontramos da onde viemos, por que nós estamos aqui, para onde vamos, como nós devemos nos portar aqui. Em Cristo estão todas essas coisas. Nele, todas as coisas têm sentido e coerência. Esse é o texto maravilhoso que nós encontramos em Colossenses 1, a partir do verso 13. Ele diz, no 15, né? Diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja que descoberta, irmãos. O mistério que esteve oculto desde os séculos e das gerações foi revelado através do nascimento virginal de nosso Senhor Jesus. O Verbo se fez carne. Este era antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, a igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos para, em todas as coisas, ser o primeiro, ter a primazia, a excelência, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Este é o nosso Deus, esse é quem nós oramos, a quem adoramos, quem buscamos, esse é o centro do nosso culto, o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E esse Senhor Jesus Cristo, sabe o que veio fazer também, irmãos? Veio adquirir um povo para si. E nós fazemos parte disso, se cremos nele. Não é verdade? Nos tornamos povo de Deus. Tito 2,14 diz que ele veio e se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. 1 Pedro 2,10 diz, nós todos, que antes não eram povo, agora somos povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos misericórdia. Amém? E em último lugar, então, irmãos, só para concluirmos, e qual é a nossa atitude? Devemos ter o coração de todos esses que estavam em torno desse milagre glorioso de Deus nesse tempo na história. O dedo de Deus na história. Qual foi a atitude deles? Eis aqui a tua serva. Eis aqui o teu servo. Faça-se em mim conforme a tua vontade. E não é uma obediência cega, irmãos. O Senhor nos revelou aquilo que espera de nós. O Senhor nos esclareceu das coisas necessárias que precisamos para estar diante dele. E nós percebemos isso nas ponderações de José, de Maria. José dormiu ponderando no que tinha acontecido. Não é? Deus estava fazendo uma obra. E a Bíblia diz que ele, enquanto ponderava nessas coisas, pegou no sono. E lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas. E para ela também ele disse, não temas.
Vai acontecer assim. Aconteceu assim, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E diz, despertando José do sono, tinha pensado, o anjo tinha falado com ele, tinha ponderado. O que ele fez? Não tardou em receber Maria como sua mulher. E o que ela fez? Eis aqui a tua serva, faça-se em mim a tua vontade. Várias vezes você lê essa frase a respeito de Maria. Ela, contudo, considerava isso no coração. Ponderava o que significava, por exemplo, Lucas 1:29, aquilo que o anjo havia dito para ela. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Amém, irmãos? Então, devemos sempre considerar, guardar e pensar sobre isso. São as excelências da pessoa de Cristo, irmãos. Os milagres de Deus ao longo da história. Esse é o maior de todos e devemos obedecer como Maria. Reconhecer a pessoa do Messias. Que coisa maravilhosa. Essa é a estrutura da nossa fé. Só Deus podia cumprir tal obra, irmãos. Só Deus poderia fazer isso. Sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Os irmãos lembram desse texto? Não te alegrastes com tantas outras coisas? Eis aqui estou, disse o Senhor. No rolo do livro estava escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E diz o texto que é nesta vontade que nós fomos santificados. Pelo único sacrifício do Filho de Deus. Irmãos, que nós possamos verdadeiramente ter corações dispostos, como Maria, e sejamos vasos obedientes, porque esses vasos que somos nós, contemos a Cristo. Que Cristo possa crescer em nós. Que Cristo possa ser gerado em nós. Né? Que os obreiros verdadeiramente possam sentir dores até que Cristo seja formado nos irmãos. Como Paulo diz em Gálatas 4:19. Filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em nós. Então, Cristo nascer num coração de um homem continua sendo um milagre. Obra de quem? Do bendito Espírito Santo. Cristo crescer no coração de um homem e de uma mulher continua sendo um milagre. Cristo nascer, se manifestar ao mundo através de um homem e de uma mulher é um milagre. Paulo fala desse milagre. Paulo fala, não ousarei discorrer sobre nenhuma outra coisa, senão as coisas que o Cristo mesmo fez por meu intermédio. Não me gloriarei em outra coisa, senão aquilo que Cristo fez. Então, quando nós compreendemos isso, irmãos, sabe o que nós vamos descobrir? Que nós somos como José. Nesse assunto, não temos capacidade nenhuma. Não é? Que precisa da intervenção divina. E nós nos tornamos participantes da obra de Deus por pura misericórdia. A salvação foi feita pela graça, unicamente pela fé. Não veio de obras, para que ninguém se glorie. Aí nós podemos ver, pela grandeza do Salvador, a grandeza da nossa salvação. Se nós temos um Salvador grande, irmãos, nós vamos descobrir, em primeiro lugar, qual era o tamanho da distância que havia entre nós e Deus, que foi preenchida por Ele. Se o nosso Salvador é pequenininho, então é como se Deus estivesse aqui na esquina esperando, não é? E que, sim, Deus, não, se nós descobrirmos o abismo que existe entre Deus e o homem caído, nós vamos nos arrepender dos nossos pecados, nós vamos olhar para o Salvador grandioso que foi proporcionado para nós, que morreu na cruz pelos nossos pecados, e nós não vamos mais tentar agradar a Deus por nós mesmos. Não vamos, irmãos. Nós vamos verdadeiramente nos render à obra preciosa do Filho de Deus naquela cruz. O Senhor nos ajude a compreender essas coisas. Amém?